Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Rios, consultora e palestrante das áreas de licitações e contratos administrativos, e hoje eu vim trazer aqui para você uma alteração legislativa à Lei 15.210 de 2025, que traz uma importante temática para as contratações no âmbito do SUS, né? As contratações de saúde no nosso país. Pessoal, antes até da gente entrar efetivamente na alteração da lei, nós precisamos entender a mudança de contexto, né? Nós vamos estudar um pouquinho para entender a mudança de contexto que vem se operando, né, no nosso país com relação às licitações, como era no surgimento da 8666, né? Como que isso foi mudando de contexto? Veja bem, a 8666, ela surgiu em 1993, em um momento em que havia uma desconfiança generalizada, havia uma necessidade de fortalecimento dos mecanismos de controle da gestão pública. Então, a 8666 veio com uma lei extremamente burocrata, uma necessidade de um controle muito efetivo sobre as contratações públicas. O foco naquela época não estava em efetividade, eficiência, né, não tinha foco nenhum em planejamento. O foco efetivamente era de um austero controle, tá? Era esse o contexto histórico daquela época. Bom, isso foi alterando ao longo dos anos e a Lei 10.520 do Pregão já trouxe alguns ares de uma alternância, já contando um pouco mais com a questão da necessidade de um atendimento mais rápido das demandas administrativas, e aí então a gente tem um pregão com o princípio fundamental do pregão, carro-chefe, a questão da celeridade, né, da celeridade processual, e isso continuou, essa evolução continuou. Na lei do RDC, a gente também acompanhou aí uma evolução na norma, e agora então com a 14.133 a gente tem uma mudança substancial daquela mentalidade do legislador, né, lá de 1993, da 8666, para agora, 2021, Lei 14.133. Então agora a gente tem o planejamento como um carro-chefe da legislação, e ainda esse planejamento integrado com vários princípios da administração pública, pensando em sustentabilidade, pensando em eficiência, pensando na vida, no ciclo de vida do produto, e agora então uma mudança extremamente importante para as contratações no âmbito do SUS. Bom pessoal, então a Lei 15.210, ela altera a Lei 14.133, inserindo o artigo 44A. Nos seguintes termos, olha lá. O processo licitatório para a compra de equipamento destinado a procedimento diagnóstico ou terapêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, que tenha valor superior ao previsto no inciso 2 do artigo 75 desta lei, deve levar em consideração o seu adequado aproveitamento ao longo de sua vida útil. Ou seja, então, nesse primeiro ponto aqui, o artigo 44A já estabelece todas as contratações acima do valor da dispensa de licitação, nós temos a obrigação de análise da vida útil do produto. Tá? Então, a contratação no âmbito do SUS vai precisar analisar a vida útil do produto. Vamos lá, porque temos ainda um complemento. No edital de licitação, deve constar a demonstração da capacidade instalada para a operação do equipamento ou plano de atendimento aos requisitos necessários à operação. Ou seja, não basta só comprar o equipamento, né? A administração ela precisa, dentro do edital de licitação, e isso com certeza precisa começar a ser tratado no ETP, né, no estudo técnico preliminar, a administração já vai analisar, olha, vamos comprar um tomógrafo. Temos condições de operar esse tomógrafo no município? Vamos pensar numa secretaria de saúde municipal. O ETP já vai precisar de tratar isso. Como que vai ser a utilização desse equipamento?
Não, não temos. Então a lei fala, olha, quem não tem pode ter um plano de atendimento aos requisitos, então poderá ser inserido um plano de atendimento. Não está vedando a contratação, mas você já vai ter que estabelecer dentro do seu processo como as coisas vão acontecer. Gente, e tudo isso faz muito sentido, a partir da questão que se apresenta de uma maneira recorrente no nosso país. A gente vê com muita frequência órgão público comprando equipamentos, né, para hospitais ou para os seus próprios setores, né, da Secretaria de Saúde, e vira sucata porque não tem ninguém que consegue trabalhar com aquele aparelho, né? Isso é matéria de jornal, matéria de televisão, aí de uma maneira recorrente nós vemos. Então, aqui há uma obrigatoriedade e, com toda certeza, os tribunais, os órgãos de controle, eles vão fiscalizar isso, se desde o ETP, o órgão que está adquirindo esse produto já se preocupou com essas questões. Como que é a questão da vida útil desse produto? Né? Como que é a questão da utilização desse produto? E aqui se apresentam várias questões sublinhares aqui. Quando a gente for tratar da vida útil desse produto, ou melhor, desse equipamento, nós temos que pensar, será que não era melhor eu alugar um equipamento? Ou será que efetivamente é realmente melhor a aquisição desse equipamento? É um ponto a ser entendido aqui por nós. Não, olha, a aquisição é melhor, mas a aquisição é melhor por quê? Não, porque eu analisei a vida útil e essa análise também não é uma análise de, escreveu ali no ETP que analisou a vida útil. É numérica. É em relação a valor, quanto que ficaria comprar esse produto, quanto que ficaria alocar esse produto na perspectiva da vida útil. E qual é a vida útil? O fabricante que vai te falar. Então, realmente é um estudo. Para que esse estudo? Para o bem gastar o dinheiro público. Né? Para esse dinheiro não virar sucata, como vira várias vezes, em várias situações, que são impensadas. Eu não tenho dentro do meu órgão nenhum profissional habilitado e capacitado para a utilização desse equipamento. Como que isso vai se dar, então? Eu vou credenciar profissionais? Ou eu vou fazer um concurso? Ou como que eu vou selecionar? Como que vai acontecer, né, a efetiva prestação desse serviço? Uma questão que é recorrente em vários órgãos públicos há uma emenda parlamentar ou há um programa do SUS e o município vai aderir por aderir. E aí, então, chega o dia que vem o recurso, né, para a compra daquele produto, e aí o município começa a pensar, mas como que eu vou fazer para usar isso? Não, aqui eu não tenho profissional, aqui eu não tenho estrutura física. E aí? Então, são essas questões que o legislador, nesse ponto aqui, está preocupado. O bem utilizar o dinheiro público. É isso aí que é o espírito da lei, vamos dizer assim. Bom, e aí, pessoal, vem então um questionamento. Mas essa lei, ela vai ser aplicada onde? Qual é o âmbito de aplicação? A Lei 8080 do SUS. Todos aqueles que utilizam o dinheiro do SUS, verba do SUS, por via de consequência, estão vinculados, estão adstritos ao cumprimento dessa lei. Então, o alcance da norma, ele vai desde um hospital público ao município, ao estado, ao Ministério da Saúde, ou seja, dentro da legislação do SUS, da Lei 8080, quem estiver regrado ali, quem estiver recebendo esses recursos, automaticamente tem a obrigação de cumprimento dessa nova lei que impõe regras para aquisição de equipamentos com esse dinheiro do SUS. Que regras são essas? Analisar a vida útil do produto e também a capacidade de operação desse produto. Então, vamos falar sobre os impactos lá na etapa de planejamento do seu processo licitatório. Eu coloquei aqui 3 observações sobre esses impactos. A primeira delas, que o ETP vai analisar. Se o equipamento terá pleno aproveitamento ao longo de toda a sua vida útil, ou seja, se realmente a melhor opção dentro do ETP é a aquisição daquele produto e não, por exemplo, a locação, tá? Segundo ponto, que o órgão tem capacidade instalada para operar. Eu já tenho essa capacidade no meu órgão? O ETP vai fazer essa análise, obrigatoriamente. Ou, terceiro ponto, não tenho essa capacidade instalada, mas estamos criando um plano técnico aqui, um plano de ação.
E o que é esse plano de ação? É você falar exatamente como que as coisas vão acontecer com relação a esse equipamento. Eu não tenho hoje, mas eu estou credenciando profissionais, ou eu estou concursando profissionais, enfim, eu tenho já um plano aqui de ação para a utilização desse equipamento. Pessoal, então, esse era o conteúdo de hoje do nosso vídeo aqui, extremamente relevante, importante, né, para aqueles que fazem as contratações no âmbito do SUS. E para encerrar, nós devemos lembrar que essa lei entra em vigor após 180 dias da sua publicação, que dá exatamente no dia 17 de março de 2026. Então, nós temos esse período aqui, né, esse no finalzinho aqui de novembro, nós temos dezembro, nós temos o janeiro, fevereiro, e em março nós temos que estar prontos já para um estudo técnico muito mais aprofundado para as aquisições do SUS, dos equipamentos do SUS, tá bom? Um grande abraço, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se foi, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações das nossas publicações. Lembrando que nós publicamos semanalmente vídeos aqui no meu canal do YouTube relacionados a licitações e contratos administrativos. Um grande abraço!